tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versos de 6 a 15. Josué, capítulo 14, versos de 6 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti? Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Vivendo sob ou debaixo das promessas de Deus. A frase que se repete aqui é que Calebe, ele perseverou em seguir o Senhor. Essa frase aparece 3 vezes. E o que é que esse texto tem para nos ensinar nessa tarde, né? Diante das nossas necessidades hoje, diante dos desafios que a gente tem de fé? A maior lição que esse texto pode nos ensinar é que vale a pena viver dependendo das promessas de Deus, confiando, desfrutando, crendo nas promessas de Deus. Nós já sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você observar a história do povo de Deus, sempre o povo de Deus foi o povo das promessas. As alianças que Deus faz para nos abençoar, todas elas são cheias de promessas. E nós vivemos hoje sobre a grande promessa, a última promessa a ser cumprida, que é a segunda volta de Jesus Cristo. Então nós somos o povo da promessa. E eu queria destacar a história de Calebe. Calebe, ele era aí, se você observar bem, ele era filho de Jefoné, o quenezeu. Quenezeu era o povo do sogro de Moisés. Era um povo que vivia no deserto. E Calebe casou-se com uma judia que era da tribo de Judá. Mas Calebe era um homem tão crente, tão abençoado, que por causa do relacionamento que ele teve com a sua esposa, ele foi selecionado por Moisés para ser um daqueles 12
espias, representando exclusivamente a tribo de Judá. Eu queria que vocês voltassem lá para o texto de Números, capítulo 14, só para a gente pegar o que ele vai dizer aqui. Ele vai relatar o que aconteceu há 45 anos atrás. 45 anos atrás. Números, capítulo 14. Quando houve o relatório dos 12 espias, né? E se você observar bem, no capítulo 14, no versículo 5 em diante, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, vamos ler juntos? Até o versículo 9, vamos lá? A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Veja que coisa bonita aqui. 10 espias difamaram a terra. 10 espias murmuraram contra Moisés. 10 espias se revoltaram. E o relatório desses 10 espias foi o relatório que prevaleceu. Mas nesse texto, nós temos algumas lições que eu acho maravilhosas, porque Josué e Calebe, juntos os dois, eles deram um depoimento como está registrado aí. E aqui há pelo menos 4 lições que eu acho maravilhosas, porque Deus estava diante da terra prometida. Deus poderia, o livro de Josué poderia começar aqui, nesse texto. Mas o povo não teve fé, não confiou, se rebelou contra Deus e contra a palavra de Deus. Mas nesse relatório aqui há 4 lições que eu acho fantásticas. Primeiro, eles estão dizendo claramente, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo o quê? Boa. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que tudo que Deus quer nos dar, tudo aquilo que está no coração de Deus para nos dar, é coisa boa. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, essa lição aqui é fantástica, porque Deus não daria para o seu povo aquilo que era ruim. E é isso aqui justamente que Calebe e Josué eles estão defendendo. Segundo, não é pela nossa força, pela nossa competência, que nós vamos conseguir alguma coisa de Deus. Diz o texto, ele mesmo diz aí, né, que a terra que Deus está dando, Ele nos fará entrar nessa terra e nula dará. Significa que todas as conquistas que nós temos na vida são vitórias e conquistas que Deus nos dá. Ele ganha a vitória e nos transmite a vitória. Vocês estão entendendo? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Todas as bênçãos que eu e você, nós recebemos, todas elas, sejam elas espirituais, materiais, todas elas são dádivas que nos vêm através de Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória. Terceira lição importante que eu vejo aqui, é que Deus dá para quem crê e obedece. Ele diz aqui, claramente, se o Senhor se agradar de nós. E quem é a pessoa? E qual é o perfil dessa pessoa que Deus se agrada? É justamente o que nós aprendemos aqui no versículo 9, diz, tão somente não sejais o quê? Rebeldes. Se nós obedecermos, se nós tomarmos posse, se nós avançarmos
diante daquilo que Deus coloca diante de nós, se Ele está nos dando isso e diz, vá, siga, pega, se eu obedeço, se eu creio nisso, as coisas se concretizam. E tem muita coisa que eu fico vendo assim, nós temos medo, né? Às vezes Deus tem muito mais para dar para a gente, mas a gente fica com medo de crer, a gente fica com medo de avançar. E a grande verdade que esse texto nos dá aqui, que eu acho maravilhosa aqui nesse texto, ele diz, porquanto como pão os podemos devorar. Por quê? Porque retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Então veja bem, Deus quer nos dar o melhor, Deus é quem nos dá o melhor de forma imerecida. Deus, Ele quer que eu creia e obedeça naquilo que Ele está me prometendo. E Ele está conosco nessa jornada. Ele está conosco nessas conquistas. Ele está conosco sempre, sempre. Agora, se nós queremos viver sobre as promessas de Deus, nós temos que crer no Deus que prometeu. Nós temos que tomar posse, ou nos apropriarmos pela fé e pela obediência dessas promessas. Mas vamos voltar para o texto lá, o texto básico que nós lemos. Você vai observar, né? Josué capítulo 14, no versículo 7, quando isso aconteceu, vocês vão saber, se vocês lerem depois Números capítulo 14, 15, vocês vão descobrir que Deus, então, diz que somente Josué e somente Calebe, daquela geração, somente eles tomariam o que? Posse da terra prometida. Então Deus pega aquela geração incrédula, rebelde, e faz essa geração rodar quanto tempo? 38 anos. 38 anos, aproximadamente. Alguns falam em 40 anos, mas aqui nesse texto, se você observar bem, ele diz, olha, versículo 7, tinha eu 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. 40 anos. Aqui embaixo ele diz que está com 85 anos. Preste atenção, irmãos, porque a gente às vezes é muito afobado, né? Mas a gente precisa ter fé, né, nas promessas de Deus, mas fé para esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. E eu fico imaginando aqui, né, o contexto de... Ele ficou 45 anos esperando que aquela promessa o quê? Se cumprisse. 45 anos. E eu fico imaginando o seguinte, ele podia estar lá, está vendo, olha, eu queria entrar, se nós tivéssemos entrado. E aí ele começa a ver também o povo morrer, a geração toda morrer. Mas ele estava agarrado o quê? Naquela promessa. É por isso que repete 3 vezes aí, né? Visto que perseverara em seguir o quê? O Senhor. Durante 45 anos ele ficou ali, aguardando, esperando. 38, mais 7, quando Josué conquista. E é tão interessante porque Calebe é uma figura que passa desapercebida na Bíblia. Ele aparece aqui, e o que me chama bastante atenção é que Deus vai cumprir essa promessa aos 85 anos. 85 anos. Mas veja lá no versículo 10, o que ele diz? Eis agora o Senhor me conservou o quê? Em vida. Como prometeu. Porque ele viu Deus falando através de Moisés que toda aquela geração que morreria. E somente eles entrariam. E aquela promessa, né, aquela promessa foi a grande razão espiritual dele viver. E ele disse, e enquanto eu passei esse período de 45 anos esperando, diz o texto, estou ainda forte, como no dia em que Moisés o quê? Me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair
a ele como para o quê? Voltar. Então, aqui a gente podia fazer um estudo, né? Sobre como a fé ajuda a gente a viver melhor, né? E ele está do mesmo jeito, 45 anos esperando o cumprimento da promessa de Deus. Gente morrendo, família morrendo, toda a sua geração morrendo, e ele agarrado com Deus nessa promessa. E Deus preservando a sua vida. Preservando a sua vida. Qual é a segunda lição? Nós precisamos, para viver sobre as promessas de Deus, ter fé nas promessas de Deus. Nós precisamos ter fé para esperar o tempo de Deus, o cumprimento desse tempo. E aí que eu acho bonito, né? Porque ele vai no versículo 6, se aproximar de Josué e dizer para ele: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. E agora, sabe o que ele vai falar? Veja lá no versículo 12, vamos lá no versículo 12. O que ele diz? Ele diz assim: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Irmãos, 85 anos. Agora ele vai tomar posse. Mas tomar posse da terra era com os gigantes dentro. É comprar o apartamento da Caixa Econômica Federal com inquilino dentro, né? A casa é sua, mas você tem que tirar o cara lá de dentro. E agora ele está com tanta fé em Deus que ele está pronto, 45 anos depois, a aceitar o desafio que foi feito por Deus ao povo há 45 anos atrás. Então, às vezes aqui na igreja o sujeito chega aos 50, aos 60, se acha velho, começa a reclamar, murmurar, né? Ele está começando um novo desafio na sua vida aos 85 anos. Me dê a montanha. Me dê a montanha. E essa montanha aqui, você sabe que quando você guerreia numa planície é fácil. Mas guerrear com quem está no monte é uma guerra difícil, é uma guerra complicada. Mas, meus amados irmãos, não teve dúvida. Se você quiser saber, no versículo 13 do capítulo 15, Calebe e Jefoné, porém, deu Josué uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenaram. E ele vai lá e sobe, porque Criate chama Hebron, e veja no 15, 14, o que diz aí? Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Criate Sefé. Disse Calebe: a quem derrotar Criate Sefé e a tomar, darei minha filha, Axa, por mulher. Além de velho, de rápido, de corajoso, ele ainda arrumou estratégia, né? Deveria ser uma fé muito feia. Ele falou assim: ó, quem casar, quem me ajudar até a eu vou dar de presente a minha filha, né? Ou devia ser muito bonita, mas o que eu acho interessante é que ele sabe que na vida cristã, nas coisas de Deus, ninguém consegue nada o quê? Sozinho. Sozinho. Preste atenção, irmãos. Viver sobre as promessas de Deus é viver sempre, 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 para aceitar de Deus novos desafios. Novos desafios. Aí você diz: pastor, eu estou com 60 anos, 70 anos. Eu só quero agora é a volta de Jesus. Aí a gente esquece que lá em Efésios, que diz que Deus, de antemão, preparou o quê? Boas obras para que andássemos nelas. Andássemos nelas. Isso significa que, enquanto nós estivermos vivos como crentes, Deus sempre terá desafios para a nossa vida. Se você observar bem, ele está idoso, 85 anos, mas ele quer o que Deus lhe havia o quê? Prometido. Ele diz no versículo: agora, pois, dá-me este monte. Não é esse, não é este, não é qualquer monte. É este monte de que o Senhor falou o quê? Naquele dia. Falta fé para a gente isso aqui, né?
Falta fé. A gente diz que os nossos filhos são herança do Senhor, né? E a gente, se os nossos filhos são herança do Senhor, nós temos que orar nessa perspectiva. Porque Deus não mente. Tudo aquilo que Deus promete em sua palavra, tudo aquilo que Deus fala através das Escrituras Sagradas, tudo há de se cumprir. Tudo vai se cumprir. Ele quer o que Deus lhe havia o quê? Prometido. Eu não quero saber, não. Deus prometeu, é esse monte. Eu vou para cima. Eu vou para frente. Eu vou conquistar, porque presta atenção que ele está com a mesma fé. Uma fé mais provada, uma fé trabalhada durante 45 anos. Ele podia dizer assim, não, qualquer coisa, aí eu já estou velho, mesmo pode ser qualquer terra aqui, mais plana, mais calma. Não, ele quer a terra onde os gigantes estavam. Porque ele cria na promessa de Deus, ele cria no Deus que fez a promessa. E ele estava idoso, ele quer o que Deus lhe havia prometido, e ele vai lá e vence. E vence. E é tão bonito, tão bonito. A história dele termina com os seus filhos, a sua filha casando com Otniel e ganhando uma herança maravilhosa, um lugar de fontes. Depois vocês estudam a história dele, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Um homem que viveu a sua vida debaixo das promessas de Deus. Né? E a gente vai de promessa em promessa, de fé em fé, de passo em passo, de recomeço em recomeço. A vida cristã é sempre assim, a gente está recomeçando sempre, não desanimar. Em outras palavras, perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. Duas aplicações que eu acho práticas aqui, né? Se você for lá para o capítulo 15, por favor. Josué, capítulo 15, versículo 19. Respondeu ela, dá-me um presente. A filha está pedindo. Vai casar com Otniel. Ele fala para a filha, o que você deseja, minha filha? Respondeu ela, dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também o quê? Fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes o quê? Inferiores. Aqui dá muito pano para a manga, mas eu queria só que você entendesse o seguinte, que nós como crentes sempre iremos deixar algum legado, alguma herança. Aqui nós temos a herança o quê? Material. A herança material. Aí eu poderia dizer, são essas fontes o quê? Inferiores. São as fontes inferiores. Quais são as fontes superiores? Eu diria, é o nosso legado de fé. De fé. Nós estamos falando aqui de Caleb hoje, e Caleb impacta a nossa vida pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, e ele deixa esse legado maravilhoso para os seus filhos, para as suas filhas, para as futuras gerações. E essa é uma grande preocupação que eu vejo que nós temos que ter, meus amados irmãos. É como nós seremos lembrados depois que nós o quê? Morrermos. Qual é a herança espiritual? Qual é o legado espiritual que nós estamos dando? E você vai descobrir na Bíblia que somente aqueles que viveram pela fé deixaram um legado. Somente aqueles que ousaram confiar nas promessas de Deus, experimentar as promessas de Deus, somente esse pessoal deixou o quê? Legado espiritual. Amém? Então que vocês, mulheres, sejam cheias de esperança. Não é pouca não, é muita esperança. É muita. E que vocês façam como Josué, como Caleb aqui, que vocês perseverem em seguir o quê? O Senhor. Em seguir o Senhor. Em confiar nele. E a Shayla me faz muito feliz em dar esse testemunho, porque eu me lembro do pastor Sabatini lá. E eu creio que ele deve ter orado muito por vocês, né?
E eu já falei aqui para vocês que oração nunca fica velha. Às vezes Deus demora 50 anos para responder, né? Então, fica tranquilo não, que Deus não joga oração fora, Ele vai colocando lá. Dependendo do estoque, Ele vai se liberando assim, e vai trabalhando na vida da gente, né? Vai trabalhando na vida da gente. Então, irmãos, fica aqui essa meditação simples, mas que muito nos encoraja. Quando eu leio esse texto de Caleb, eu fico me sentindo assim, nada, diante das lutas que esse homem passou. 38 anos rodando no deserto, e ele podia dizer assim, a culpa não foi minha, está vendo? A gente tem que ficar rodando aqui 38 anos, né? Sem reclamar. E Deus cuidando dele. Deus cuidando dele. O mesmo vigor, a mesma saúde, tudo, Deus cuidou dele, completamente. Vamos ficar de pé e vamos orar? Quem está querendo desistir aqui, levanta a mão. Não desiste, não. Ah, não. Não pode desistir. Não pode desistir, né? Deus está na frente. Essa semana eu vi a foto da neta da Lourdes. Eu chorei quando eu vi aquela menina com os olhos budegados assim, olhando para mim. Eu falei, eita. Quem diria, Lourdes? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, não é porque nós somos mais crentes, não. Nós somos mais dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor a cada segundo da nossa vida. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a razão do nosso empreender, do nosso fazer, do nosso avançar, Pai. E sabemos que não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz por nós. É o Senhor que nos dá tudo. É o Senhor que conhece o nosso coração, a nossa mente, as nossas motivações. E nós queremos nessa tarde, como Caleb, dizer para o Senhor que nós vamos viver sobre as tuas promessas. Nós queremos experimentar tudo isso que o Senhor prometeu na sua palavra a cada dia da nossa vida, Senhor. Pai, tira do coração de cada um aqui incredulidade, tristeza, depressão, ó Deus, vontade de desistir, que o Senhor remova isso no nosso coração nessa tarde. Que nós sejamos cheios de toda a esperança do Senhor, tá? E nós queremos te agradecer desde já, porque coisas grandes e extraordinárias acontecerão no futuro, para o louvor da tua glória, Senhor. Para todo mundo ficar sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Consola, conforta, anima cada um aqui. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o carinho, a alegria, o conforto do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.